Agora, vamos para Emmanuel Macron. Vamos para Macron. Presta atenção. Macron, essa semana, ele se consolidou como a principal liderança da União Europeia, né? Com a saída de Angela Merkel programada para o final do ano, o presidente francês ganha relevância no bloco e no cenário mundial. Ele não ganhou só representação na Europa, como no mundo. Presta atenção, eu estou com uma matéria aqui que eu preciso ler, depois eu vou mostrar o vídeo dele se pronunciando ao mundo. Então, olha só. França assume a presidência rotativa da União Europeia. Programa da presidência francesa será apresentado no dia 19 em Estrasburgo. Mas Macron já apresentou prioridades em dezembro, entre elas o reforço do espaço e Schengen, em um novo modelo europeu de crescimento e investimento pós-pandemia. A França assume esse domingo a presidência do Conselho da União Europeia, num cenário marcado por uma nova escalada de casos devido à variante, pelas tensões das fronteiras da Ucrânia e pela contagem descrescente para presidenciáveis franceses. O país liderado pelo presidente Emmanuel Macron sucede a Eslovênia na presidência semestral rotativa do Conselho da União Europeia, que representa os interesses dos 27 Estados-membros perante a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, sendo substituído pela República Tcheca no segundo semestre de 2022. Macron, que irá apresentar o programa da presidência francesa do Conselho da União Europeia perante o Parlamento Europeu, dia 19 de dezembro, já avançou 19 de janeiro, já avançou em dezembro. Quais serão as suas prioridades? A reforma do espaço, Schengen, área europeia de livre circulação de pessoas, e a questão migratória e uma ciméria com a União Africana entre as prioridades, que também englobam a realização de uma ciméria União Europeia em março, para discutir um novo modelo europeu de crescimento e investimento pós-pandêmico. A defesa da introdução do salário mínimo europeu, a transparência salarial entre homens e mulheres e também uma meta traçada em Paris. O programa francês inclui ainda uma conferência sobre Balcãs Ocidental em junho, para promover a integração econômica da região e lutar contra a interferência e manipulação por parte de várias potências regionais que o procuram desestabilizar. No olhar dos analistas, o presidente europeu semestral já começa há cerca de 3 meses das eleições presidenciais da França, marcada para abril, e pode ser um potencial trampolim para Macron, que ainda mantém o tabu sobre a sua candidatura rumo à presidência. Então tá aí. E ele lança também, né, uma plataforma para todo esse sistema que ele vai implantar. Então ele é o líder agora da União Europeia. Criar uma Europa mais forte, soberana e unida. No Palácio do Eliseu, mote recuperação, poder e pertença. Um pouco aqui. A nossa Europa deve ser uma Europa na qual uma Europa que deve defender o seu modelo, social, porque não temos as mesmas escolhas coletivas da Ásia ou dos Estados Unidos. E os governos populistas, o presidente francês deixou um alerta. Há forças políticas que colocam em causa. Agora vamos para a Bíblia, irmãos. Vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia, né? Vamos lá. Daniel. Nós vamos ler Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8.
né? Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Depois nós vamos ler Daniel capítulo 9. As pernas e o pé de Daniel da estátua, deixa eu colocar aquela imagem aqui para vocês, né? Existe uma imagem aqui. As pernas e o pé da estátua As pernas e o pé da estátua de Daniel 2 é o Império Romano. Daniel capítulo 7, 7 e 8, a Bíblia diz: Depois disso eu continuei olhando as minhas visões de noite, e eis o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés do que sobejava, e era diferente de todos os animais que apresentaram antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava insolências ou blasfêmias em outras traduções. Então, né, biblicamente, meus irmãos, quando você estuda sobre os pés e pernas e pés da estátua, você vê o Império Romano. Quando você estuda Daniel 7, 7 e 8, você vê o Império Romano. Você não vê o país muçulmano, você não vê os Estados Unidos. Uma coisa que você deve prestar atenção primeiro: a União Europeia, que surge no final da década de 90, ela lançou uma moeda. Presta atenção no que eu vou falar. A moeda se chama euro. Alguém dos irmãos viu o euro, a cotação do euro abaixo do dólar no mundo todo após o lançamento da moeda? Eu gostaria de saber se os irmãos já viram o euro com cotação abaixo do dólar. Alguém já viu aqui? Alguém já viu? Não, porque o euro foi lançado para ser mais forte que o dólar e desestabilizar a moeda americana. Segundo, a União Europeia é o maior modelo do mundo globalizado, irmãos. São 27 países, fora os agregados, que dá 36, mas são 27 países que têm uma única moeda, um único governo e uma religião. E Macron tem a ambição dos 10 exércitos unidos da Europa, formando um dos maiores exércitos mundiais. Então veja bem, nós temos a religião Roma, do Estado laico. Nós temos uma moeda forte, economia, e nós temos um governo único em 27 países, que se der certo na mão de Macron, pode se tornar agora um modelo mundial. Então, é o maior modelo para um mundo globalizado. Vou repetir: 27 países que têm uma única moeda, um único governo e uma única religião. Ele se declara Estado laico, mas quem manda por trás é o romanismo ali. É por isso que Macron e Chiquinho são amigos íntimos, né? Então veja bem, isso é o modelo do mundo globalizado. A sede da União Europeia, eu vou mostrar a imagem aqui para vocês novamente. Eu vou mostrar a sede a sede do governo da União Europeia é a réplica da Torre de Babel.
E por que você acha que a sede da União Europeia é a Torre de Babel? Porque eles estão na cabeça de formar um único governo mundial. Porque isso está na Bíblia, meu irmão. Eu vou mostrar aqui a imagem. Então, a arquitetura da sede do governo europeu já é a arquitetura da... Ela tem a arquitetura... Aqui. A arquitetura da Torre de Babel. E eu acho isso incrível. Porque muita gente, mesmo vendo tudo isso, não crê, né? É isso que é o incrível. Você pode mostrar, você pode... Então, eu acho muito perigoso você acreditar de um anticristo que venha de qualquer outro local, né? Qualquer outro local que não seja a Europa. Eu, pastor Carlos, particularmente, eu estou falando algo meu, né? Eu não creio. E eu vou repetir, né? Pregando isso há tanto tempo. Cadê essa imagem? Ah, tá aqui. Olha só. Pregando há tanto tempo sobre isso, essa aí é a sede do governo europeu. A arquitetura dela é baseada na Torre de Babel. E o slogan da União Europeia é: nós somos muitas línguas, mas um só povo. Então isso é incrível. Isso é incrível, né? Porque eles já declaram-se: nós somos muitas línguas e um só povo. E qual era o slogan da Torre de Babel? Nós temos uma só língua e todos os povos debaixo de uma cobertura, né? Que seria Nimrod. Então, quando você olha para as deixas que eles deixam, né? E são eles mesmos que deixam esses caminhos. Então, eu vou repetir. A Europa tem uma única moeda, um único governo e uma única religião. A sede do governo europeu é a réplica da Torre de Babel, né? E nós temos também, é outra coisa que nós temos que entender, que qual era a ideia do governo de Nimrod? Que todo mundo se submetesse a ele. Qual é a ideia do governo europeu? É que o mundo inteiro se renda a ele, né? Então essa é uma realidade que nós não devemos fechar os olhos para ela. Segundo, vamos para Daniel 9:24, que eu quero pregar ainda hoje, pelo menos 30 minutos eu vou pregar, segura aí. Olha aí, 9:24. E eu nem vou entrar em detalhes das 70 semanas, né? 70 semanas. Mas vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel, sobre a tua santa cidade Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Só para você entender, 69 semanas das semanas proféticas de Daniel se cumpriu na morte de Jesus, que está no verso 25, ó. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, quando Neemias foi enviado para fechar as brechas do muro de Israel, até ao ungido, e o ungido aqui é Cristo, é o Mashiach. Até a vinda de Cristo ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvilações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Na teologia, nós chamamos isso de um hiato, se abriu um buraco no espaço. E a 69ª semana se cumpriu na morte do Messias, do ungido aqui. E agora falta uma semana de anos para se cumprir. E esta última semana de anos será dado ao que está no verso 25, né?
após a morte do ungido, a parte B a seguir, ó. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O príncipe que há de vir aqui já é o anticristo, o falso Messias. O falso Messias. E veja, outro detalhe que a irmã deixou muito claro aí, obrigado, irmão Edna, a Europa já é tomada de muçulmanos. Existem cidades na Europa que quando dá meio-dia, meu irmão, toda a cidade, no meio da rua, você vê o povo com o joelho dobrado virado para Meca. Virado para Meca. Então terá uma interligação entre muçulmanos, judeus e cristãos. E a igreja romana está lá. Agora, presta atenção, meus irmãos. O príncipe que há de vir. Na biografia de Emmanuel Macron, ele é um príncipe. Porque o pai dele era um monarca de Andorra, que é um pequeno país, uma pequena região da União Europeia. Então, Emmanuel Macron é filho deste homem com uma prostituta, segundo dizem, e ele é conhecido como um príncipe. Já começa por aí. O príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerras, desolações que estão determinadas. O príncipe que há de vir, ele fará, olha só, ele fará alianças com muito, por uma semana. 7 anos, né? Que será dado ao anticristo. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas da abominação viral assoladora, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vamos lá. Emmanuel Macron é um príncipe. Ele é judeu, ele é judeu. Ele tem sangue judeu e muçulmano, alguns dizem, né? Já começa por aí. E eles dizem que ele é da tribo de Dan. Outra coisa que a Bíblia fala, obrigado, meu amigo, o senhor lembrou de um texto aqui, 11:37. Capítulo 11:37 também fala sobre o anticristo. E olha o que diz o verso 37 de Daniel 11:37, ele não terá respeito aos deuses do seu pai, nem ao desejo de mulheres. Ele será homossexual. O anticristo será homossexual e ele não terá desejo por mulheres. A mulher de Emmanuel Macron é uma bruxa. Ela é muito mais velha que ele, ela foi professora dele. E Emmanuel Macron, já se sabe na Europa que ele tem um caso com um radialista lá. Ele é homossexual. E agora, meu irmão, outra coisa que está relacionada, além de ele ser um príncipe, além de ele ser um homossexual, além de ele ter nascido no dia 22 de dezembro, que é o dia mais escuro do planeta Terra, além de ele ser jesuíta, como o Papa Francisco é jesuíta, e essa questão ele estudou numa escola jesuíta. Presta atenção, irmãos. Ele estudou numa escola jesuíta. E talvez você não saiba, estuda quem são os jesuítas, que são o pai da maçonaria mundial. São os jesuítas que mataram cristãos na Reforma Protestante de uma forma cruel. Os jesuítas criaram uma máquina que eles quebravam todos os ossos dos cristãos e deixavam os cristãos vivos. E Emmanuel Macron com o Papa Chiquinho, os dois são jesuítas. Então veja bem, jesuíta, com sangue judeu e alguns dizem muçulmano, ele é um príncipe e ele tem sido conclamado como líder da nova ordem. Veja que o próprio Jared disse que ele seria o falso anticristo mundial. E outra coisa, Mancate Amaral está falando algo muito forte. Ele é odiado pelos franceses pobres.
mas amado pelos franceses ricos. O governo do Inico, meu irmão, não é um governo para pobre. Veja, o governo do Inico será um governo para os globalistas. E ele já trabalhou com a família Rothschild em bancos, né? Ele já trabalhou com a família Rothschild no Banco Mundial. Então ele é amado pelos globalistas. Então nós temos que entender, meus irmãos, que são figuras que se posicionam, né? E a gente não pode afirmar aqui, olha só, a gente não pode afirmar aqui que é ele, mas na minha visão, né? Na minha visão, outra coisa, ele ganhou como presidente da França com 66,6% de voto. Foi outra questão muito forte. Deixa eu ver se eu acho aqui. E quem colocou ele lá na presidência foi os globalistas. Ele não tinha expressão nenhuma política. Nenhuma. Ele não tinha expressão nenhuma política. Agora, ele é um orador extremo também, irmãos. Ele é um orador extremo. Eu quero ver se eu acho aqui, a imagem que eu queria é essa aqui. Eu quero que vocês prestem atenção no dia que ele ganhou. No dia que ele ganhou, ele discursou naquela praça que tem uma pirâmide em Paris. E eu quero que vocês analisem aqui essa imagem. Deixa eu ver se eu pego... vocês vão entender a imagem aqui. É muito forte essa imagem. Olha só. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Atrás dele está a pirâmide. Eu vou colocar aqui a imagem. Eu vou deixar a imagem grande para vocês verem aqui, ó. Atrás dele está a pirâmide e olha lá em cima dele. Parece um olho, quer ver, ó? E quando ele abre a mão aqui, fica o símbolo da maçonaria. Fica o compasso. E em cima da cabeça fica o olho de Horus. Vocês estão conseguindo ver aí? Então você tem a pirâmide atrás dele, em cima da cabeça o olho de Horus, e quando ele abre o braço, vira o compasso da maçonaria. Então, isso aqui não... Aí as pessoas dizem que a gente vê o diabo em tudo, né? Mas tá aí, meu irmão. Tá aí. Ele se declarou Deus Júpiter em campanha. Ele próprio se declarou. Não foi uma... Não foi uma ideia, né? E para quem não conhece a história de Júpiter, eu vou ler aqui para vocês, né? Ele se declarou, né? Júpiter em latim Lupiter, né? Deus Pater, o grego, em sânscrito tal, também era chamado de Javé. Era um deus romano do dia, do céu e do trovão. E o rei dos deuses da mitologia romana, comumente identificado como Zeus grego, o deus grego Zeus. Na mitologia romana, Júpiter é o pai do deus Marte, assim, Júpiter é avô de Rômulo e Remo, os lendários fundadores de Roma. E ele se declarou o deus Júpiter. Deixa eu ver se eu acho a capa aqui. É capa de revista.
Então são coisas que vão deixando aí rastros, né? Olha aqui, ó, tem a capa. Ele discursou isso, né? Ele discursou isso. E eu vou colocar outra capa aqui muito... Tem várias capas da The Economist, porque como ele trabalhou para os Rothschild, irmãos... Como ele trabalhou para os Rothschilds, existem várias capas da revista The Economist com ele. Não é nenhuma e nem duas, né? São várias. Acabei de salvar a capa aqui, peraí. E ele se declarou o deus Júpiter. Então são coisas, né? Coisas que estão aí que nós devemos prestar atenção. Já deixa eu guardar outra imagem aqui muito forte. Essas duas imagens que eu vou mostrar para vocês são muito fortes, porque são capa das revistas globalistas, né? E eles têm declarado aí publicamente a agenda diabólica do que está acontecendo e do que está por vir. Tá aqui, ó. Essa é uma que eu vou mostrar para vocês, olha aí. Né? Ele se colocou como Júpiter, e eu vou repetir o que significa o deus Júpiter. Então, olha lá. Na mitologia romana, Júpiter é o pai do deus Marte. Olha só. Vamos lá. Vamos aqui para cá. Júpiter era chamado de Joves. Era o deus romano do dia, do sol, do céu e do trovão. O rei dos deuses da mitologia romana, comumente identificado como o deus grego Zeus. Na mitologia romana, Júpiter é o pai do deus Marte. Assim, Júpiter é o avô de Rômulo e Remo, os lendários fundadores de Roma. Império Romano. Júpiter é o filho de Saturno e Cibele. Na mitologia romana, ele negocia com Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, para estabelecer os princípios da religião romana como oferendas e sacrifício. Eu vou repetir essa última parte aqui, ó. Na mitologia romana, ele negocia com Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, que já é na era de Cristo, para estabelecer os princípios da religião romana como oferendas e sacrifício. E ele se declarou o deus Júpiter. Então são coisas que, isso aqui que eu estou falando aqui é a declaração dele, meu irmão. Né? Isso aqui é a declaração dele. Outra questão muito forte, meus irmãos, para concluir, que eu já passei da hora aqui, que eu quero liberar uma palavra rápida para vocês. Tem muita gente chegando do culto agora, né? Ele também, Emmanuel Macron, ele está em várias capas da The Economist. Tem uma que coloca ele como um grande líder global. Coloca Donald Trump com o pé dentro da água. Eu já falei várias vezes sobre essa capa. Mas tem outra capa aqui. Cadê essa capa? Que ele... Olha aqui. Ele caminha sobre as águas. Essas duas capas de revista aí, ó. Ele caminha sobre as águas. Qual foi o único líder mundial que andou sobre as águas? Né? Quem foi o único líder global que andou sobre as águas? Foi Jesus. Aí você tá vendo uma mulher com a cabeça de baixo, cabeça para baixo e os pés para cima, ó, lá fora. Então veja bem, o mar no Apocalipse significa as nações e muitos atribuem essa mulher dessa capa aí como a igreja fundada.
E Emmanuel Macron andando sobre as águas ou o mar, ele representa o anticristo governando o mundo. Apocalipse capítulo de número 13, a besta surgiu da onde, meu irmão? A besta surgiu do mar. E no Apocalipse o mar representa as nações. Apocalipse 12:12. A Bíblia diz: festejai os céus e vós os que neles habitais. Mas lá está dizendo assim: ai dos que habitam na terra e no mar. Terra ali é Israel e mar as nações, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então tá aí, meus irmãos. Tá aí, são duas figuras que tanto Emmanuel Macron como Jared Kushner estão aí sendo colocados como líderes globais.